Dicas para produzir as receitas do nosso livro. Bom sábado a todos! Hoje venho aqui para falar de vários pontos que vão te ajudar muito na hora de você produzir as nossas receitas de O Livro de Receitas para Cães e Gatos. Hoje quero falar aqui um pouquinho sobre substituição de ingredientes, um pouco de equipamentos, utensílios, um pouco de como conservar esses produtos, questão de higiene, como evitar o mofo. Então, vários pontos importantes para você que quer começar a fazer essas receitinhas pets aí na sua casa para o seu melhor amigo. Temos muitas receitas nesse livro. Eu quero mostrar um pouquinho mais para vocês e também falar, pontuar exatamente o que a gente quer dizer quando a gente fala sobre essas coisas que eu comentei aqui. Vamos começar falando sobre a substituição de ingredientes, Os ingredientes escolhidos para esse livro são ingredientes que a gente aí acha em qualquer local do Brasil. O que é um pouquinho mais difícil, a gente traz aí substituições para vocês poderem fazer um petisco de uma forma diferenciada e personalizada para o seu pet, Que tipo de substituições a gente está falando? Cada pet tem a sua preferência, Então, quando você começar a ver o livro, você vai ver que existem aí biscoitos com proteínas que são um pouco diferentes, como é o caso aqui do nosso biscoito de lombo suíno, Então, se você não tiver lombo suíno ou se o seu pet preferir outra proteína, como por exemplo uma carne bovina, um frango, você vai conseguir substituir essa receita e fazer ela de acordo com cada pet. Então, como pode ser feito essas substituições? Todas as receitas elas já foram montadas de forma muito prática, onde não precisam ter muitas alterações, no caso aí, como substituir um ingrediente, Essas substituições simples, como de uma proteína para outra, acaba sendo muito tranquilo para você fazer. No caso de biscoitos, de bolos, de cupcakes, No caso aqui do nosso biscoito de lombo, para você conseguir aí mudar, basta você fazer a mudança na mesma gramatura, que tem descrita aqui nos ingredientes por outra proteína. Quando a gente fala numa substituição, como uma farinha ou uma gordura, por exemplo, ela acaba tendo uma alteração na massa. Então, muitas vezes a gente precisa ir medindo aí a quantidade de produto seco para dar o ponto exato daquela massa. O livro foi pensado nesses ingredientes que facilitam esse resultado, como a utilização de algumas farinhas ou misturas, esse blend delas, que fique mais fácil para vocês acertarem o ponto e não ter erro, Então, além das proteínas, frutas, verduras, que são essas substituições mais fáceis, a gente traz aí substituições um pouco diferenciadas, como, por exemplo, o caso do pinhão, Muita gente aí que até não conhece o pinhão, que não tem na sua região, Então, a gente não poderia deixar de trazer esse ingrediente também para mostrar os benefícios dele, Como ele pode ser usado na confeitaria pet, mas sabendo aí que, além de a gente não encontrar em todo o período do ano, mesmo aqui no sul, existem algumas regiões onde a gente não encontra. Então, a gente traz substituições para que em todo o Brasil vocês encontrem ingredientes que tenham no supermercado, de maneira prática aí, para você poder reproduzir as nossas receitas, Sem deixar de informar e mostrar como é possível transformar um ingrediente que muitas vezes a gente não tem ideia do que fazer com ele num super petisco, muito atrativo para os pets e também que a gente consegue aí fazer uma diversidade de sabores muito grandes. Ainda mais ingredientes como o pinhão, que você consegue tranquilamente usar ele até mesmo em receitas doces. Outros produtos como leguminosas secas, grão de bico, lentilha, também podem se transformar em ingredientes até mesmo uma mistura doce. Então é muito bacana você ir misturando os ingredientes e ver como a aceitação dos pets é incrível, Então essas misturas são muito benéficas e é isso que a gente tenta trazer aqui, além de todas essas informações,
ela já adaptada em uma receita e também facilitando aí, trazendo outros ingredientes, né, para vocês poderem fazer não somente a nossa receita, mas poder transformar uma receita na sua própria, né? Então aí na preferência do pet que você tiver em casa. A gente utiliza diversos tipos de equipamentos, né? Equipamentos como fogão, forno, liquidificador. Então, não sai nada dentro da realidade do que você já tem em casa. Então, assim, são equipamentos básicos, né? Carol, se eu não tiver algum equipamento, né? Como no caso de um forno, qual seria a melhor opção que eu desejo adquirir, né? Qual seria a melhor opção para eu conseguir fazer todas as receitas do livro? A gente tem produtos desidratados, tá, pessoal? Que variam aí de 60 a 70 graus. Então, você pode sim usar uma desidratadora, caso você tenha, né? Ou então, a minha sugestão seria um forno elétrico, porque ele você consegue aí deixar numa baixa temperatura. Fornos a gás, né? Eles começam em 160 graus, então a gente não consegue fazer um produto desidratado. Também tem um equipamento que é o processador, né? E a gente utiliza na confeitaria Pet. Como a gente faz um pequeno volume, é sempre mais interessante se você não tem esse processador. Existem alguns manuais, né, que tem aí um baixo custo, funcionam super bem. E tem também os mini processadores elétricos. Esses mini processadores auxiliam muito para a mistura das massas, né? Então, dentro do livro, a gente tem a opção de várias receitas fazendo no mini processador, mas é claro que a gente facilita também aí mostrando todo o processo que pode ser feito apenas no garfo ou então passando por uma peneira, depende, né, da receita que a gente estiver falando por aqui. O mini processador, ele é interessantíssimo, gente, para você, se você não tem ou se você nunca usou em casa, né? O mini processador, ele auxilia muito no seu processo aí para você fazer a comida para a sua família e também no mundo pet, né, para a área da confeitaria. O mini processador, além de fazer massas, né, diminuir aí, picar ingredientes de uma forma muito rápida, você consegue também fazer aí, moer diversos tipos de proteína. Então, proteínas que a gente não encontra muitas vezes moída, como o caso do lombo suíno, ou então de uma carne mais exótica, como carne de rã, coelho, cordeiro, enfim. Essas carnes, né, a gente tem uma dificuldade um pouco maior. E eu até vou explicar o porquê, né, essa dificuldade. De acordo aí com a lei, né, cada açougue, ele precisa ter aí um equipamento para moer para cada proteína, para não ter essa mistura de proteínas, né, nesse processo, por causa de limpeza. Então, o que acontece é que a maioria dos locais aí acaba não adquirindo isso, né, por causa do alto custo e por causa da baixa demanda mesmo. E então a gente fica aí com as carnes tradicionais, né? Então, hoje a gente já encontra no supermercado algumas embalagens, como aquelas de mortadela, que vem aí carne bovina moída, ou você encontra também a carne de frango com mais facilidades, tá? Então, vai ficar aí algumas opções, né? Se você não tem esse equipamento ainda, é um equipamento muito interessante para você ter em casa, para sua família e também para a confeitaria Pet. Fogão, né, pessoal? As receitas são muito básicas, então uma boca de fogão básica em qualquer fogão, até mesmo elétrico, você consegue ter um ótimo resultado nas receitas. Liquidificador ou um mixer, por exemplo, né, são aí alternativas também que a maioria das pessoas já tem em casa, né, que servem aí pra gente, normalmente na confeitaria Pet, bater o líquido com alguns ingredientes para não ficar os grumos, né, ficar uma mistura aí mais lisa pra gente dar procedimento, seja para uma massa de bolo ou então para fazer um biscoito, por exemplo, tá? Então, um desses dois equipamentos você já vai ter tranquilidade para produzir aí todas as receitas. Então, esses são os equipamentos básicos, né? Como vocês viram aí, a gente escolheu receitas de equipamentos que vocês já tenham em casa, né? Mesma coisa de utensílios básicos. No caso, por exemplo, de você não ter uma batedeira, apenas com um fouet ou até mesmo com um garfo, você consegue, por exemplo, fazer uma clara em neves, né? Então, você não tendo esse equipamento, não vai ser um problema para você fazer nenhuma das receitas do nosso livro, tá? Então, diversos equipamentos, nós temos os utensílios, né? Então, para vocês terem uma ideia, a gente usa aqui, né,
Temos bolos, temos cupcake, temos outras coisas que são feitos em assadeiras, em formas. Então a gente dá toda a descrição, né, do tamanho que foi utilizado, como também aqui no caso dos biscoitos, qual o tamanho da forminha que foi cortada esse biscoito, né? E também, se você não tiver uma forma ou um cortador, né, que seja aí os mais recomendados, você também vai conseguir fazer esses biscoitinhos e todas as receitas de bolo de uma forma um pouco diferente, mas que a gente dá todas as dicas aqui dentro do livro, tá? Então, para vocês entenderem como esse processo foi minucioso, para a gente trazer todas as informações que não gerem dúvidas, que fique de forma prática, que você, né, consiga reproduzir, ou até mesmo aí junto com a sua família, com crianças, tenha o prazer de fazer um petisco saudável para o seu pet, tá? Então, o livro tá muito organizado para isso, feito e pensado para quem aí nunca fez um petisco pet, vai conseguir fazer, né? Então, quando você for decidir fazer uma das receitas do livro, pega a receita, leia ela inteira, tá? Porque a gente tem várias dicas aqui que a gente dá na parte do final, tá? No meio dos textos, na parte do cabeçalho, que são aí para facilitar. E caso você já não tenha alguma coisa, você já consegue se adiantar e não dar aquele desespero no meio da receita, né? Porque é normalmente isso que acontece. E também a gente traz aí todos os prazos de validade de cada produto, além da recomendação diária, tá? Então, para quem não sabe quanto oferecer de petisco, né, e não quer calcular, a gente traz aqui em todas as receitas, deixa eu ver se tá aparecendo aqui, ó. Todas as receitas traz a quantidade diária recomendada. Então, foi feito e pensado aí para facilitar, para vocês não terem nenhum esses petiscos, tá? E também essas datas, né, de validade aí do produto, a gente dá várias dicas na questão da conservação. A maioria das receitas, por serem naturais, né, o congelamento delas, até por ser aí num congelador tradicional, né, esse congelador doméstico, a gente tem a validade de 30 dias nesses produtos congelados. Os biscoitos, por exemplo, que a gente traz aqui no livro, eles têm a validade de até 30 dias, desde que eles fiquem bem sequinhos. É assim que você vai evitar qualquer tipo de contaminação ou mofo, por exemplo, né? Um grande erro na maioria das pessoas que fazem os biscoitos pets, né, é colocar muitos ingredientes aí que podem favorecer para esse crescimento aí que seja aí contaminado, né? Então, os ingredientes que a gente utiliza trazem muito sabor, deixam o biscoito bem sequinho para a gente conseguir esse prazo de validade. Quão sequinho, Carol, né? Quão sequinho deve ficar um biscoito? O biscoito, ele precisa fazer aquele creque-creque, tá? A hora que você quebra o biscoito, ele não pode estar com nenhuma partezinha mole dentro do biscoito. Ele tem que estar totalmente crocante. É só assim que você vai garantir esse prazo de validade fora da geladeira. Tem muita gente que produz biscoitos pets e faz essa conservação dentro da geladeira. Tá errado? Não tá errado, porque depende muito dos ingredientes que essa pessoa está utilizando. Mas quando você faz um biscoito que fique bem sequinho, com os ingredientes certos, tá? Você consegue manter ele fora da geladeira por esse período de até 30 dias. Se você coloca e retira da geladeira, o que vai acontecer? Vai criar umidade, e é essa umidade que vai acabar aí ocasionando um mofo, por exemplo, no seu biscoito. Então, muito cuidado na hora de produzir, né, pessoal? Principalmente, né, questão de higiene, né? Então, todo o produto, toda a sua manipulação deve ser muito minuciosa, porque não esqueçam que vocês estão trabalhando com produtos naturais, né? A gente não tem nenhum corante, nenhum conservante aí pra gente conseguir manter um pouco mais esse produto na validade. E a questão da higiene é primordial para qualquer tipo de produção, né, pessoal? Fazer toda a limpeza desse local, desses ingredientes, fazer de maneira correta, deixar os vegetais, todas as partes verdes, temperos, né? Fazer toda a higiene desses produtos
para que vocês tenham um produto de qualidade, com uma durabilidade e também, principalmente, que seja seguro para os pets, que é o nosso objetivo aqui, pessoal. O livro de receitas para cães e gatos. Ainda temos alguns exemplares disponíveis. Onde comprar? Na Amazon. Quem ainda não entrou ali no nosso link, entra aqui no link do bio da Instagram e que você vai ver todos os passos a passos para você conseguir comprar esse livro, para ver todo o conteúdo. A gente está falando bastante sobre ele. Tem muita receita aqui, pessoal. São mais de 30 receitas. A gente ainda tem toda a parte de coberturas. Deixa eu mostrar aqui. As coberturas ficaram ótimas. E assim, ingredientes, como todo o livro, né? Ingredientes que vocês vão encontrar. Vai ser muito fácil produzir, sem muito processo, para vocês de forma facilitada conseguirem um ótimo resultado. Ó, minha mãozinha ali, ó, ficou aparecendo a tatuagem. Pessoal, hoje ainda a Betina volta aqui para vocês, conversar um pouquinho com vocês, falar mais um pouquinho sobre o nosso livro. Se vocês estão com alguma dúvida, tá? Estão com alguma dificuldade para comprar o livro, o nosso suporte está à disposição para ajudar vocês, tá? Então, hoje a Betina, com todo o embasamento dela como médica veterinária, vai vir aqui falar um pouquinho da escolha desses ingredientes que foram tão selecionados e feitos com muito carinho para vocês, tá? Muito obrigada pela companhia. Tenham um ótimo sábado e logo mais, ó, deve estar chegando aí na sua casa. Beijo grande para você. Tchau, tchau.